Olá, pessoal, boa noite. Aniversário do Gustavo hoje? Tem que cantar parabéns. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Desculpe o atraso, eu não sei o que houve com os slides. Eu andei perdendo aqui, não sei o que aconteceu. Os slides para hoje eu perdi, tive que me socorrer dos slides antigos, dos velhos. E aí não vou conseguir passar os slides para vocês aí. Mas estava legal a música, tava, eu também gosto. É legal dar uma relaxada antes de começar assim, a aula. Estamos em 25 na sala, né, 25 alunos, mais o professor. E eu estou aqui com os meus slides antigos, gente, que faz tanto tempo que eu não uso. Não sei o que vai dar nisso daqui. Vou ter que dividir a tela ainda, metade slide e metade de vocês, para eles estão perdendo a minha sequência. Esses antigos aqui são só tópicos, não tem muita coisa escrita diferente dos novos lá. Tá? Vou dar uma ajeitada aqui, aí, assim. Vamos lá. Bom, estamos vendo então lá a questão da administração da falência, né? Já vimos outras, né? Toda a fase inicial da falência nós já tratamos, já falamos dos pressupostos da falência, falamos do pedido de falência, né? Dentro dos pressupostos, a insolvência jurídica ou presumida, que fazem, né, um dos pressupostos, que é o devedor empresário insolvente. O devedor empresário é um pressuposto, o insolvente é outro pressuposto, que é justamente... Estão falando do aniversário do Gustavo? Vou pegar aqui. Justamente os pressupostos para que seja feito o pedido de falência. Feito o pedido de falência, então, foi o que a gente viu até o presente momento, né? Eu vou lá, faço o meu pedido de falência, né? Faço o pedido de falência e o juiz vai analisar aquilo que eu fiz. O meu pedido é procedente, ótimo, decreta falência, começa o processo falimentar, a fase falimentar. Até a sentença, eu estou na fase pré-falimentar, ou seja, não existe o falido, não existe nada. Uma vez decretada a falência, eu saio da fase pré-falimentar e vou para a fase falimentar, onde eu inicio, né, o processo de falência, e daí eu tenho o falido, a partir daí tem a criação da massa falida, né, a massa subjetiva e a massa objetiva, eu vou daí tomar o procedimento de arrecadação de bens, relacionar e classificar os credores, realizar os ativos para pagar o passivo da companhia, então, agora falida, da sociedade empresária ou do empresário agora falido. Então, feito isso, né, dado início a esse processo, nós estamos vendo como funciona esse processo. Dentro desse processo, nós tratamos da administração da falência. Administrador da falência, quem é? É o juiz da causa. O juiz da causa é o administrador da falência. Ele é quem vai administrar a falência, tá? Okay. Ele é o administrador da falência, com o auxílio, por exemplo, do promotor, né? O promotor seria um dos seus auxiliares, uma das pessoas que irá auxiliá-lo nessa administração. Porém, eles não são, né, expert nisso, então ele pode nomear um administrador judicial. Esse administrador judicial é quem vai tomar as medidas, quem vai estar no dia a dia lá na falência. Ele é nomeado pelo juiz, ele aceita, foi o que a gente estudou por último, e ele vai administrar, fazer o dia a dia, ele é o braço, os olhos, a boca, os ouvidos do magistrado lá diretamente na sociedade que está indo, que está decretada a sua quebra.
Falamos, então, por fim, do administrador, pode ser pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, ele pode ser destituído, ele pode ser substituído, ele tem honorários a receber, né? Aplicam seus honorários até 5% dos ativos da empresa, se for de pequeno, né, de micro ou pequena empresa, é até 2%, ele recebe isso em 2 vezes, a primeira vez, né, é quando faz o levantamento, a arrecadação, a segunda parcela depois que ele entrega as contas e elas são aprovadas, ou seja, ele recebe 60% meio no início da falência, 40% só ao final da falência. Esse valor, tanto do 60 como do 40, ele já pode antecipadamente reservar, porque o crédito dele é extra concursal, não faz parte do concurso de credores. Então, tudo isso foi o que a gente tratou, né? E, por último, nós ficamos falamos sobre a missão, né, quais são as missões do administrador. Então, ele tem por missão lá manifestar-se sempre que solicitado. Então, essa é uma das missões dele. Ele deve se manifestar sempre que for solicitado, ele tem que falar ao juiz. Darcy, não tem prazo para a prestação de contas, tá? A prestação de contas, ela é feita depois que toda a falência termina, tá? No processo normal não existe um prazo para ele prestar contas, mas se ele é destituído, por exemplo, lembrando que ele sai, né, ele pode sair no meio da falência de 2 formas, pela destituição, que é uma punição por alguma coisa que ele fez, e a pedido dos credores, do Ministério Público, ou por determinação do próprio juiz, né? Ele não cumpriu uma ordem judicial, então o juiz determinou, destituiu ele do cargo. Na destituição, ele tem que imediatamente, né, quando ele toma conhecimento disso, ele tem ali um prazo curtíssimo para apresentar. Se ele não apresentar de maneira imediata, o juiz determina que ele apresente em 5 dias. Então, na destituição, ele tem um prazo de 5 dias. Na substituição, como é uma coisa mais a pedido dele, ele já sabe que vai sair, então, no momento que ele pedir, que ele entregar o pedido de substituição, ele já vai entregar a prestação de contas também, ele já pode fazer. Se ele também não fizer, o juiz vai determinar que em 5 dias ele apresente a sua prestação de contas. Ao final da falência, ele vai encerrar a falência, daí não há um prazo, né? Até porque o próprio administrador tem interesse que isso seja rapidamente entregue. Porém, se tiver, após encerrado, não tem mais ativo, está tudo resolvido, o juiz tem conhecimento disso, porque isso é processual, e ele demorar muito para entregar, o juiz pode determinar que ele entregue aí no prazo de 5, 10, 15 dias, que ele junte aos autos, né, que ele faça a prestação de contas, né, ele não vai juntar aos autos, ela é em autos apartados, ele vai apresentar as suas contas e daí abre-se, né, aquele procedimento, ele apresenta as contas em qualquer circunstância, substituição, destituição ou no fim, ele apresenta a conta em autos apartados, não é dentro do processo de falência. O juiz dá um prazo para que os credores olhem a prestação de contas e analisem. Se os credores entenderem que está tudo correto, o juiz julga, né, aprovadas ou não aprovadas. Normalmente, se os credores não falaram nada, ele já julga aprovado. Ok. Um credor pode suscitar dúvidas, pode impugnar a prestação de contas. Se o credor faz a impugnação das contas, ele passa para um parecer do Ministério Público. O Ministério Público verifica as contas e, após o Ministério Público dar o seu parecer, é dado um prazo de 10 dias para o administrador oferecer sua resposta, e, se for o caso, tomar, né, as diligências, as providências necessárias para esclarecer o que está sendo colocado ali. Então, vai para o credor, ele faz a impugnação, vai para o Ministério Público devolve 10 dias para o administrador, volta para o julgamento. O juiz julga, né, ele vai julgar a prestação de contas. Se ele entender que a prestação de contas está correta, não tem nada, não merece acolhimento à impugnação, elas são aprovadas, senão ele pode reprovar, e na reprovação ele já pode determinar a indisponibilidade de bens e até mesmo sequestro de bens para cobrir eventuais prejuízos que ele possa ter causado nas falhas que foram apontadas, se for o caso, né?
mas não há um prazo regulamentar ao final da falência, até porque a falência termina, né, a ideia é que ela termine com a prestação de contas. Ele apresentou a prestação de contas, ela está totalmente encerrada, né? Ok? Bom, então essa é a questão do administrador judicial. Eu acho que eu vou fazer a apresentação, acho que fica melhor para mim e para vocês aqui. Eu vou apresentar a minha tela, e daí a gente vai acompanhando os slides pela tela aqui, né, gente? Vocês acham melhor assim, ou preferem ficar sem slides? O que vocês acham? Com slides. Tá bom, então eu vou... Ó, os slides aqui, eles são bem simples, são só tópicos, né? Então não tem muita coisa escrita. Eu vou passar aqui os slides, então, para vocês. Estão aqui os slides. É o último slide que nós temos aqui, então... Opa, já fui mais para baixo, estava lá em cima. O último que a gente viu foi esse aqui, tá? Esse aqui também parecido com o que está lá. Próximo, vamos dizer assim, o próximo instituto da administração, né, o próximo auxiliar da administração da falência, nós vimos que a administração da falência ela tem alguns envolvidos, o juiz é o administrador em última instância, aí nós temos o administrador judicial e nós temos por fim, né, os outros dois elementos que são a Assembleia de Credores e o Comitê de Credores. Nós falamos deles rapidamente e agora vamos falar da Assembleia de Credores. A Assembleia de Credores é o quê? É a reunião de todos os credores, né, que tem algum tipo de interesse com relação à massa. Os credores, eu já falei isso para vocês anteriormente, eles, no início da falência, antes da fase falimentar, eles têm objetivos que são convergentes. Eles querem a mesma coisa, eles querem a decretação da falência, eles querem que o ativo seja preservado, eles querem que os ativos sejam maximizados, enfim, eles querem tudo isso. Lá no começo, esse é o objetivo deles. Quando a falência é declarada, ela é decretada, aí as coisas mudam de figura. Eles passam a ter aí interesses muitas vezes diferentes e até mesmo divergentes, por que não dizer até opostos. Por quê? Porque vai depender muito em que classe eu estou, que subclasse eu estou, quanto eu tenho que esperar, a que distância eu estou para receber o meu valor. Então, se eu estou muito longe e uma medida vai me deixar mais distante ainda e vai aproximar uma outra classe, a outra classe vai ficar mais próxima, eu vou ser contra essa medida, porque eu não quero me distanciar disso, eu quero me aproximar. Porém, se uma outra medida faz o contrário, aproxima esse e afasta um pouco esse outro que foi afastado da distância, ele vai reclamar, ele não vai achar legal que isso seja feito, né? Então, as coisas com relação aos credores, depois que ela é declarada, que a falência é declarada, ela muda muito de figura. Se num primeiro momento a questão era convergente, eles queriam isso, agora ela passa a ser aí um pouco diversa, não é mais a mesma questão. Deixa eu fazer uma pergunta, está aparecendo o slide? Como é que está? Só para eu saber, porque eu não sei como é que se comporta para vocês aí. Ou está aparecendo só a minha imagem agora? Está o slide ainda. Sim ou não? Agora saiu. Só a minha imagem. Tá. E agora, voltou para o slide. É que quando volta para o slide, eu não vejo o chat de vocês. Então, eu fico preocupado se vocês estão perguntando. É bem isso, tá? Ó, eu venho para o Meet e os slides desaparecem. Só que se eu fico com os slides, eu não consigo dividir a tela, é difícil, a minha tela não... Eu já tentei dividir, ficou bem ruim, gente. Ficou bem ruim. Deixa eu parar a apresentação e fazer uma apresentação de janela. A apresentação de janela também ela é possível. Vamos ver como é que fica agora. Tá, eu estou apresentando uma janela. Como que ficou para vocês aí agora?
Tá só o slide agora. Beleza, então eu vou fazer assim. Vou apresentar a janela com os slides daí, tá? Beleza, então. É que daí eu posso trocar, eu posso vir aqui no chat e voltar, né, para a tela para olhar se tem alguém perguntando sem que vocês percam a visibilidade do chat, tá? Então, a Assembleia de Credores, né, ela tem essa condição, tem essa situação, e nós temos que levar em conta, né, esses interesses diversos na hora que ela é formada, na hora que ela toma as decisões, na hora que ela será conduzida, porque o administrador ele também está lá participando dessa assembleia, né? Deixa eu voltar aqui, que saiu do slide. Tá. Bom, o slide fala do emaranhado de interesse que eu estava falando. Ora é o juiz que decide como será a venda dos bens, ora é o administrador quando cobra os devedores da massa. O que isso quer dizer? Quer dizer que as brigas acontecem por quê? Porque o juiz define a venda de um tipo que não agrada, aquilo que eu falei, são medidas que não agradam uma classe de credores, agrada a outra. Então, a Assembleia ela acaba virando uma grande bagunça por conta desses interesses divergentes. Mas sim, ela é um ente obrigatório, ela tem que existir dentro da falência, e é a reunião de todos os credores, eles têm que estar lá representados, eles têm que comparecer, porque as decisões passam por eles. Então, a Assembleia é essa reunião. Ela tem, inclusive, competências que são dela, competências que, por exemplo, se o juiz não toma, ela pode tomar. É o caso da comissão, né, da comissão de credores, né, esqueci o nome agora, deu um branco, do comitê de credores. O comitê de credores, o juiz pode, na sentença, decretar a formação ou não do comitê de credores. Se ele decreta a formação, à medida que os credores são separados em classes, cada classe indica o seu representante e o seu suplente. Se o juiz não constitui o comitê de credores, a Assembleia pode constituir, ela tem autonomia para isso, ela tem competência para isso, tá? Então, ela é convocada para isso, por exemplo, para a formação do comitê, para pedir, para instaurar o comitê, para a aprovação do comitê que foi indicado, por exemplo, se eu quero fazer uma venda de um bem que não está prevista na lei, porque a lei vai trazer as formas que eu vou vender os bens da companhia, mas pode ser que o administrador faça uma sugestão de uma venda diferente, de uma forma diversa, de um outro meio de alienação daquele bem patrimonial da falida. Convoca-se a Assembleia e, na questão da aprovação lá por 2/3 dos credores, eles vão poder aprovar essa forma de venda que não tem previsão na Lei 11.101. Então, tudo isso a Assembleia pode participar. Nessas situações, a Assembleia pode participar. A lei vai trazer aquilo que é da competência dela. Além do que, ela pode se manifestar em qualquer matéria que seja do interesse dos credores ou de uma parte dos credores, da maioria dos credores, ela pode ser convocada para se manifestar, para opinar, tá? Então, nós temos, sim, na Assembleia de Credores, uma porção muito importante na administração da falência. Como eu falei para vocês, o administrador ele quer vender uma parcela dos bens e, para isso, ele convoca a Assembleia. A Assembleia pode concordar ou não concordar com essa forma de venda dos bens. É uma questão da Assembleia, né? E ainda que muita gente da Assembleia, muitos credores tenham o interesse de modificar, pode ser que essa grande parte dos credores não consiga reunir 2/3 dos créditos, né? Porque lembram como era feita a votação lá na sociedade limitada, na sociedade anônima?
Às vezes, um único sócio tem o poder de determinar o rumo da sociedade. Por quê? Porque ele tem 50%, 51%, 60% do capital votante. Então, ele tem o controle total. Aqui na Assembleia, os votos não são individuais por pessoa, para cada credor tem um voto, mas não, é a proporção dos créditos. Tá? Os créditos, proporcionalmente ao total da dívida, então eu tenho um crédito do quanto? O meu crédito é de 100 mil reais, isso representa quanto no total de dívida da empresa? Isso representa 1%. Então, eu tenho 1%. Eu tenho milhões de crédito, milhões em crédito com a empresa. Quanto que isso representa? Representa 15% do valor total da dívida. Então, o meu voto tem um peso de 15%, tá? Na Assembleia. Então, são os créditos reunidos que tomam as decisões. Aqueles que juntam a maior parte de créditos é que vão tomar, tá? Então, é feita dessa forma. Tá? Então, a Assembleia é a reunião de todos os credores, ela é convocada, né, pelo administrador, ela pode ser convocada pelos próprios credores, ela pode ser convocada pelo juiz, tem que ter lá o edital de publicação, ela segue a mesma regra, né, em primeira convocação é pela maioria, né, dos credores, na segunda com qualquer número dos créditos, né, na segunda com qualquer número, em segunda convocação, tem, em alguns casos, quórum qualificado, como é a aprovação de modalidades diferentes para a alienação dos bens, tem o quórums que são simples, né, maioria simples, enfim, é uma assembleia como outra qualquer, tá bom? Uma das atribuições, uma das funções da assembleia se o juiz não criar, né, não determinar a criação, a formação do comitê de credores, a Assembleia pode fazer isso. E o comitê de credor é outro órgão da administração, só que ele não é um órgão que toma decisões, ele não tem o poder decisório, em nenhum momento ele vai tomar decisões. Como que qual a atribuição do comitê de credores? É de auxiliar, né, na consultoria, tanto o administrador como os credores, e fiscalizar, né, a atuação do administrador e dos seus auxiliares, como está acontecendo, como está ocorrendo a administração, a gestão da falência. Então, o comitê, ele é formado pelos representantes de cada classe de credores. Então, quantas pessoas formam um comitê? Depende da falência. Pode ser que a falência não tenha uma determinada classe de credor, não vai ter um representante daquela classe no comitê. Pode ser que a outra tenha. Então, uma falência pode ter 6, a outra pode ter 5, porque depende do número de classes que você forma na constituição dos créditos. Quando eu elaboro, quando eu monto lá o quadro geral de credores, eu já vou classificar esses créditos. O que significa classificar os créditos? Colocar cada crédito na sua classe, e muitas vezes a classe ainda tem subclasse. Então, tem a classe e tem a subclasse. Então, eu vou separar por classe. A subclasse é só uma ordem de pagamento menor ainda dentro da própria classe. Para a formação do comitê, me interessam as classes. Tenho 6 classes, tenho 6 membros, né? 6 titulares e 6 suplentes. Sei lá, tenho 8 classes de credores, tenho 8 membros e 8 suplentes, ok? Caso uma classe não esteja representada no comitê, não invalida e não prejudica o funcionamento do comitê. Ele vai poder funcionar perfeitamente sem nenhum problema, tá? Não há obrigatoriedade de ter todas as classes. Às vezes a classe não concorda, não tem interesse, ou não indica o seu representante, ela fica não representada no comitê, tá bom? Mas isso não impede o funcionamento.
Nós já falamos aqui que é um órgão consultivo, é formado pela determinação judicial, quando, na decretação da falência, se o juiz não fizer isso, a Assembleia, né, pode deliberar sobre isso, pedindo a formação desse comitê. Esse caso aqui, a quantidade de votos que tem que ter é por deliberação de uma única classe. O que isso quer dizer? Uma classe de credores dentro da Assembleia, né, convocada para esse fim, ou que esse fim esteja na ordem do dia lá, uma classe se manifesta e dentro dessa classe a maioria dos créditos concorda com a criação do comitê, o comitê será criado. Então, basta que uma classe tenha a maioria dentro dela, que indique a criação. Veja que não é necessário que a Assembleia como um todo tenha a maioria, mas uma classe indique por maioria que quer a constituição do comitê, ele será constituído. Aquelas que, porventura, acham que não seria necessário e não querem indicar, elas podem, é um direito delas não indicar representante, e como eu falei, isso não impede nem dificulta o trabalho do comitê, porque o comitê não vota, ele não tem poder de voto, de decisão, ele simplesmente é consultivo e fiscalizador da gestão da falência, tá? Outra coisa interessante é que o juiz, né, ele pode nomear ou destituir qualquer representante, tá? Qualquer representante, desde que haja um requerimento da classe, novamente, a maioria da classe. Então, se tem uma classe que tem um montante X de crédito, né, agora eu não vou separar o crédito da falência como um todo, mas aquela classe tem um total de crédito X. Se a maioria dos créditos dessa classe quer trocar o representante, ela se reúne, ela indica uma nova pessoa, diz que o representante dela não deve seguir adiante, e ela faz um requerimento para o juiz, e não precisa convocar a Assembleia para isso. Não é necessária a convocação de uma Assembleia Geral para a substituição de um dos membros, tá? O comitê, como eu disse, ele é um órgão facultativo da falência, ele não está presente em todas as falências, e se a falência não tem grande complexidade, não tem grande dificuldade, ele nem deve existir, tá? Não deve existir, porque é um órgão consultivo, fiscalizador, os credores podem fiscalizar, né? Ele é um processo judicial, tudo o que acontece é dado publicidade na via judicial, no processo judicial. Aquilo que eu falei para vocês, o administrador, ele está limitado, ele está adstrito ao que o juiz autoriza ele a fazer. Ele é um administrador com poderes muito limitados. O juiz é o administrador da causa. Então, o administrador judicial é que pode fazer as besteiras, cometer as fraudes, os ilícitos, sim, ele está lá na ponta, ele pode, mas ele está muito limitado com relação a isso, e a fiscalização é muito ampla em cima dele. Não há necessidade de você ter um comitê instituído para isso, tá ok? Aula 15. Como nós estamos na aula 8, eu vou parar por aqui. Falei para vocês, né, que nós estamos bem adiantados, tá? Bom, na aula 15 aqui, eu vou pular, gente, porque isso aqui é revisão, tá? Então, depois de requerida a falência, realizada a defesa, não havendo depósito elisivo, julgado o procedente o pedido, inicia-se o processo falimentar, com a criação da massa falida objetiva e a massa falida subjetiva. Isso foi o que eu falei no começo da aula de hoje, né? O objetivo do procedimento falimentar. Qual que é o objetivo? A Fernanda gostou da história de parar por aqui. Tá bom, então, vamos parar por aqui. É para vocês verem como a gente está adiantado, né? Então, qual que é o objetivo do processo falimentar? O primeiro objetivo, o objetivo inicial do processo falimentar, é a arrecadação dos bens para que sejam vendidos os bens e pagos os devedores. Então, o processo falimentar, lembrem, ponham na cabeça, não tenham dúvidas com relação a isso. Uma vez iniciado o processo de falência, não há retorno. O fim do processo de falência é o fim da atividade daquele empresário, com o pagamento da maior parte das dívidas que ele tiver contraído nesse período, né? No momento que ele estiver presente lá no balanço dele, no momento
da decretação da falência. Se possível, né, se possível, o pagamento de todos os credores, tá? De todos aqueles que têm crédito com relação à massa falida a partir de agora. Então, qual é o objetivo? Arrecadar e pagar os credores, né? Ali, quem que é o responsável por arrecadar os bens e pagar os credores, ali não é pagar os devedores, né? Pagar os credores, está errado no slide. Eu tenho que pagar os credores. Quem é o responsável por isso é o administrador judicial. Ele é o responsável por arrecadar os bens, por verificar o quadro de credores, controlar o quadro de credores, separar as classes, fazer a alienação, ir pagando aos credores que são concursais, pagar os extraconcursais, pagar aqueles que são credores da própria massa falida, que são os débitos que ele constituiu para a gestão da massa falida. Então, a arrecadação dos bens é o primeiro ato, né, que o administrador vai fazer, né? É a primeira atribuição dele, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele sentar na cadeira é sair atrás dos bens que a companhia tem, reunir todo o ativo que está na posse do empresário, assim como os ativos do empresário que estão na posse de terceiros, né? Então, o que ele vai fazer? Ele assina o termo de compromisso em juízo e, imediatamente após isso, ele vai sair atrás do patrimônio da empresa. 2, 3, o que é 2, 3 aqui? Que querem acabar a aula agora já? 9h30? É isso? Querem ir para o joguinho já para valer a nota e terminamos a aula, é isso? Meu Deus. Estão tão com tanta preguiça assim. Ah, meu Deus, esse TCC. Gente, eu também, essa semana está sendo bem maluca. Hein? A gente já termina aqui, eu vou falar um pouco da arrecadação, nós já terminamos e vamos lá para o joguinho para descontrair um pouco. Hoje está bom, tem 35 alunos na sala, hoje vai ser bom de jogar lá. E vou dar uma chance para vocês ainda, são cards repetidos de antes de ontem, são as mesmas questões. Vai ser uma briga boa aí. Vamos voltar aqui. Então, é a responsabilidade do administrador judicial fazer a arrecadação. Claro que ele pode, né, delegar ou trazer auxiliares com ele, que vão ajudá-lo na arrecadação dos bens. O que ele vai arrecadar? Todos os bens que estiverem na posse do empresário. Ele é obrigado a arrecadar. Mas peraí, professor, pode ser que tenha bem que não é dele. Tudo bem, a gente já vai ver o que acontece. Mas a obrigação dele é arrecadar e inventariar esses bens. Tá? E, inclusive, bens que ele tenha conhecimento ou que chegue ao conhecimento dele, que não estão na posse do empresário, mas são de propriedade do empresário. A única coisa que ele não vai arrecadar são aqueles bens que são absolutamente impenhoráveis, sejam pela lei de empenhorabilidade lá, que é o bem de família, né, se tiver, às vezes é um empresário individual, né, e ele tem a casa que ele mora, então esse bem é absolutamente impenhorável, então ele não vai penhorar esse bem na falência, seja por determinação não, seja por previsão lá do Código Civil, tem alguns bens que são impenhoráveis lá, então esses bens ele não vai arrecadar. O que significa não vai arrecadar? Ele não vai colocar no inventário, ele não vai inventariar, né? E além do inventário, ou para compor o inventário, ele tem que ter também o laudo de avaliação, ele tem que proceder ao laudo de avaliação desses bens. Os absolutamente impenhoráveis ficam de fora, não entram no inventário e não são avaliados. Eles estão fora da arrecadação. A arrecadação, ela se traduz na elaboração desse inventário. Tá? E para o inventário eu tenho que ter os laudos de avaliação que vão também compor aí a arrecadação dos bens. Além da descrição dos bens, o inventário, né, que faz parte da arrecadação dos bens, vão ter os livros obrigatórios. Alguém lembra qual é o único livro obrigatório do empresário?
Quero ver a resposta aqui na tela. Qual é o único livro obrigatório para todos os empresários? Claro que tem empresários que têm outros livros que são obrigatórios também, né? As SAs têm livros de atas, tal, que são obrigatórios. Mas tem um que é obrigatório para todo mundo, menos para o micro e pequeno empresário. Meu Deus, ninguém lembra. Livro de registro, não. Ele registra, mas o nome dele não é livro de registro. Arquivamento é o ato de registro que os atos de constituição, modificação e extinção da sociedade empresária ou do empresário individual sofrem esse tipo de registro na junta comercial. São levados ao arquivamento. Tá? O contrato social de uma sociedade limitada é levado ao arquivamento na junta. A alteração desse contrato na junta comercial. Não, escritura não. A escritura, se tiver alguma escritura de interesse da sociedade do empresário, também é levado ao arquivamento lá na junta comercial. Esse livro é levado na junta também, mas ele é levado para a autenticação. Lembram dos 3 atos de registro? Arquivamento, matrícula e autenticação. O nome não surge na mente. Não é escritura, não é arquivamento, livro caixa, quase caixa. Quase caixa. Não é o caixa, porque o caixa é só o caixa. Balanço? Não, o balanço vai ser retirado dele, né? O livro contábil, não. Ele tem um nome fácil, gente. O nome do dia a dia, assim. Dia a dia. Diário, muito bem, parabéns. A Juliane bateu o F ali, é o diário, a Vivian, tal, diário, parabéns. É o diário, gente, é o livro diário. O diário tem toda a movimentação de entradas e saídas da sociedade ou do empresário individual. Ele é o livro obrigatório. Tá? Revisando aqui, Empresarial 1, lá, arquivamento, matrícula, autenticação, né, os livros, ele faz parte da escrituração do empresário, que é a segunda obrigação. O empresário tem 2 obrigações, né? O registro, manter os registros, e a escrituração, manter um sistema de escrituração. Aleluia, aleluia. Tá? Então, no inventário eu tenho que ter esses livros, os obrigatórios, né? Os auxiliares e facultativos. Veja, os auxiliares e facultativos não são, o empresário não é obrigado a ter, não é obrigado a levar a registro, mas no processo de falência, se eles existem, eles têm que ser inventariados, têm que entrar no inventário. Vai ter lá o dinheiro que a companhia tem em caixa, em banco, papéis, né, que ele tem a receber ou a pagar, bens, títulos, direitos, marca, tudo vai ter que colocar lá. Bens da massa que estão em poder de terceiros, aquilo que eu falei, são da minha propriedade, mas eles estão lá, seja por guarda, seja por motivo de penhor, de penhora, seja por direito de retenção. Isso acontece muito, você está me devendo, eu exerço o meu direito de retenção, mas o bem é da companhia, tá? E os bens que são de terceiros e estão em posse da massa. Por exemplo, antes de falir, ou né, um tempo antes de ser decretada a falência, o empresário fez uma alocação de alguns veículos para compor a sua frota. Esses veículos não são do empresário, não fazem parte da massa falida, mas eles têm que ser arrecadados e no inventário eles vão ser colocados como bens de terceiros. E mais ainda, né? Pode ser que alguém reclame um bem e o administrador não saiba onde está. Então, isso também vai para o inventário. Espera aí, professor, como que alguém vai dizer, olha, eu quero esse bem, estava aí com a massa e eu quero ele de volta, eu estou reclamando. Uma máquina, por exemplo, tem uma máquina que nós locamos, fizemos uma permuta, sei lá, uma permuta temporária, tem um contrato de leasing, e eu preciso de volta, eu quero de volta esse bem, eu estou reclamando uma vez que foi aberta a falência, antes que vocês vendam esse bem, eu quero ele de volta para o meu patrimônio, quero a posse dele novamente. E o administrador não acha, ele procura em todas as relações, conversa com todo mundo e não sabe onde está essa máquina. Vai para o inventário essa reclamação, esse pedido de devolução, né, de restituição, esse pedido de restituição desse bem não encontrado vai para lá. Então,
se eu tenho bens que eu já sei que são de terceiros, eu ponho no inventário, né? Como posse do empresário, mas propriedade de um terceiro. E também tenho que colocar os bens de terceiros que estão relacionados como bens de terceiro, mas não foram encontrados nesse levantamento. Pessoal, eu escutei um barulho aqui de trovoada, né? Pelo jeito está vindo uma tempestade. Então, aqui hoje pela manhã deu umas trovoadas, raios, né? Descargas elétricas, e nós ficamos sem energia aí por uns 2, 3 minutinhos. E é o que basta para cair tudo. Então, se parar aqui é porque, se travar, se eu congelar na tela de vocês aí, é porque a energia foi embora, tá? Já está chovendo aí? Aqui foi a primeira, gente, foi a primeira. Tá, então, diante do que vocês estão me relatando, né, face ao motivo de força maior, vamos fazer o nosso joguinho rapidinho, então? Deixa eu abrir aqui e a gente já faz o joguinho rapidinho, vamos ver quem que vai levar os pontinhos hoje. As listas são da mesma da semana passada, eu vou direto para o jogo, para o game, né? Não vou nem, né, vocês não precisam, quem não se inscreveu, não estava na aula, não tem problema, né? A gente conversa um outro momento. Eu vou criar a live, vou passar, aqui começou a chover também agora, vou passar aqui o link, né, para vocês ingressarem lá na live. Ó, esse é o link. Deixe-me parar aqui, parar o compartilhamento. Aí, beleza, aí fica melhor agora. Deixa eu passar o código de ingresso no jogo. Vou passar o código de ingresso no jogo para vocês entrarem no jogo lá. Vamos lá, vamos fazer nossa primeira brincadeirinha. Aqui começou a chover agora. Nesse instante começou, estou escutando o barulho da chuva caindo aqui. Vai lá. Vamos ingressar lá no nosso game. Deixa eu fechar esse aqui, que não precisa mais. Pronto, já estão entrando aqui. O Zéia já entrou, a Érica já entrou. Vamos lá, pessoal. Vamos entrar rapidinho, que a gente faz 2 rodadas bem rápido e vamos descansar antes que fiquemos sem internet. E dá um refresco aí do TCC de vocês também. Outra coisa, tá, pessoal, eu não coloquei ainda o caso da monitória para resolver, mas como é lá para o dia 24, né, então é até bom que não entre para não fazer confusão na cabeça de vocês. Aí. Quando eu colocar mais aí para o fim de semana ou para o comecinho da semana que vem, eu aviso. Estamos com 21 jogadores, mas tinham 36 aqui agora há pouco, agora tem 34. 34 tem que ter 33 jogadores, ó, faltam 10. Vamos lá, gente. Não querem ganhar umas notinhas lá no final do bimestre? Entrou mais um, 24. 25. Vamos, povo. Acorda, vem para a aula. Ficar quieto assim, ele pensa que terminou a aula, vai sair, vai vir correndo no celular. Tá. 25. Eu vou fazer uma contagem regressiva e vou iniciar o jogo, tá? 5, 4, 3, 2, 1. Não entrou mais ninguém, vamos dar início ao jogo. Tá, já estamos todos aqui. Agora é a contagem regressiva para começar o jogo definitivo. Vai lá. 3, 2, 1, valendo.
Tá sem áudio, desculpe. Parabéns, Juliane. Parabéns, estava sem áudio aqui. Obrigada. Ontem eu perdi meu bebê. É que hoje eu estava de sapo, hoje era uma rã. Ah, o salto foi maior. Ó, pessoal, tem a segunda rodada. Vamos lá para a segunda rodada, tá? Se segurem aí, não deixem cair a internet. Segura firme para não cair, tá? Vamos lá. Tem mais uma chance, ó. A Juliane falou que estudou lá, hein? Ela estudou, ela se preparou para isso. Vamos montar o segundo jogo aqui. Individual. Vamos para cá. Beleza. O link é o mesmo, podem clicar no link, o quizlet.live, e eu já vou passar o código novo da segunda rodada, tá? Primeira rodada, a Juliane que levou. Vamos ver se vocês derrotam a Juliane aí. Tinha alguém, eu não lembro quem, que no começo estava bem na frente, né? Estava na pergunta 6, a Juliane estava na 4 ou na 5. Daí, quando foi para 7, ela voltou para 0. O link é esse aqui, ó. Deixa eu passar o link aqui então, Fernando, só um pouquinho. Você entra nesse link, eu vou colocar o link então aqui, ó. Opa, aqui. Ó, eu vou colocar os dois juntos, o link em cima e o código embaixo. Você vai entrar nesse link, né? Vai abrir para você inserir esse código. Você insere o código, você entra na sala do jogo lá, tá? Pode entrar lá que eu já estou esperando. Érica, Darcy, Juliane já estão dentro da sala, podem entrar. Aline, Lázaro, Letícia, Bruna, Vivian, tá cheio de gente aí. Nós jogamos com 25 a primeira. Vamos ver se passamos o número de 25 dessa vez. Já tem 21. Vamos lá, gente, segunda rodada, vamos lá. 25 de novo só. Conseguiu entrar lá, Fernanda? É no link, daí põe o código e entra. 26, 27, opa, agora aumentou o número aí. Isso, a Fernanda está aqui também já. Estamos com 27 jogadores inscritos e 33 alunos. Tem 6 que não se decidiram. 28. 28, 28, 28. Vamos lá, gente. Valem uns décimos na nota do bimestre. Não é pouca coisa, não. Se fosse só para décimos aí numa notinha qualquer, mas é lá no final da soma lá, 29. Vamos começar com 29? Vamos começar com 29. Não vamos chegar no 30, então 29 jogadores. E 3, 2, 1, valeu.
Parabéns, a Carolina, a Carol ganhou a segunda rodada. Ih, travou, tá aguardando a partida. Ah, que pena, Kátia. Parabéns, parabéns, Carol. Temos dois vencedores diferentes. Eu não sei quem estava com o Puma. Quem que era Puma? Era eu, professor, eu errei. Isso, você estava lá na frente. Uhum, errei uma de volta. Volta para o zero. Volta para o zero. Pessoal, legal, legal. Então, já vou marcar aqui, eu tenho um controle, eu vou colocar lá no... semana que vem eu vou colocar no Ginera lá o placar lá de quem venceu, né? Quem tem direito a... É de propósito, né? É de propósito. Uma é o termo e conceito, o termo está na pergunta, conceito está embaixo, a outra é conceito na pergunta e os termos como resposta. Que bom que vocês acharam legal, espero que gostem. Eu estou procurando outras coisas para mesclar também, não ficar só isso, que daqui a pouco fica chato também. Mas a gente vai fazer, eu quero fazer com outras disciplinas, como eu falei com vocês, tá? E o placarzinho a gente vai acompanhando aí no decorrer. É que fica só esses cards aqui, eu quero colocar outros até como razão de estudo para vocês, né? Pegar lá direito de família, por exemplo, colocar alguns conceitos e tal. Tem isso também, Fernanda. Quem tem uma internet estável, tal, tem vários fatores, não é só o conhecimento e a velocidade. Às vezes a internet é lenta mesmo, até você responder, ele mandar, receber de volta, trocar a questão. Às vezes a pessoa sabe, vai rápido, mas esse trâmite todo não dá certo, tá? Então vamos fazer um placar lá, bonitinho, para a gente ir colocando. Já temos dois vencedores aí, né? A Carol, né? A Carolina Imai e a Juliane já levaram os dois. Eu vou colocar o link da chamada aqui, né? Eu acho que eu troquei, gente. Pois é, se cai daí... A Vivian foi na brinca. A Vivian foi na brinca, mas não valia ponto aquela. Vocês querem que valha ponto naquela primeira? Vocês nem trabalharam nada? Tá bom, então a Vivian entra no placar também. Tá bom, tá bom. A Vivian entra no placar. Ó, beleza, então. Pessoal, eu vou colocar o link, só peço que vocês vejam lá se é o do Empresarial 3 mesmo. Ele vai abrir o formulário e ver se está escrito Empresarial 3. Se não tiver escrito Empresarial 3, não respondam, por favor, tá? Porque daí eu peguei o link, eu não mudei o link da aula passada aqui no meu bloquinho aqui que eu guardo. É esse aqui o link. Não foi? Foi. Aqui. Esse é o link. Então, veja se é de Empresarial 3 e se está recebendo respostas. Se não tiver, Empresarial 3, beleza. E recebeu resposta, ótimo. Beleza, então. Então, ó, queridos, amados, amadas, um beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem bastante, tá? Bom final de semana, bom descanso. Na terça-feira nós nos vemos novamente lá, se Deus quiser, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês todos aí. Um beijo no coração, do fundo do meu coração mesmo. Sinto-se abraçado, muitas saudades de vocês, tá? Ah, sim, pode deixar, Paulo. Aos meus orientandos que não saíram, eu vou passar a mensagem aqui agora, se a gente pode fazer uma reunião amanhã à tarde, tá? Para trocar algumas ideias aí. Beleza? Boa noite a todos. Eu que agradeço a presença de vocês aí, né? Valeu, valeu, um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau. Eu vou parar a gravação aqui.